Você quer aceitar a Jesus? Acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já ouviram essa pergunta. Muitos responderam esse questionamento com sim, eu aceito. Já outros recusaram a oferta, às vezes por medo, por ignorância ou até mesmo por não querer abrir mão da vida que tem. Muitos são os motivos que fazem com que as pessoas aceitem ou recusem o aceitar Jesus. Durante os próximos minutos, eu vou te revelar o que de fato essa pergunta significa. E eu digo isso porque muitos ensinamentos errados, infelizmente, foram disseminados. E talvez aquilo que você acredita ser o aceitar Jesus não seja o significado correto. Após aceitá-lo, eu tenho que parar de me divertir e viver uma vida indo só para a igreja? Ou eu sou livre para viver da maneira que eu quero? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, pois eu te garanto que até o final desse vídeo você irá aprender muitos ensinamentos importantes e muitos pensamentos errados serão corrigidos. Mas para você entender tudo que eu vou falar daqui para frente, primeiramente você precisa entender quem realmente Jesus é. Se você tem dúvidas ou acha que não conhece completamente a sua história e o que Jesus fez, clica no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, assiste ele e aí você volta para esse vídeo. Dito isso, agora você irá entender o que realmente significa aceitar a Jesus. Bom, se alguma vez você já foi à igreja, deve lembrar bem que no final de quase todos os cultos, o pregador pergunta se alguém quer entregar a vida para Jesus. Isso é uma oportunidade para a pessoa que quer Jesus confessar publicamente essa decisão em meio à igreja. E tudo isso acontece por causa da fala de Jesus em Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E essa fala por si só já explica um dos princípios básicos do significado de aceitar Jesus. De maneira resumida, aqueles que decidem viver para Cristo não podem esconder essa decisão. É necessário confessar publicamente, pois assim Jesus também irá o confessar diante do Pai. Mas, dito tudo isso, o que realmente é aceitar Jesus? Bem, muitos acreditam que aceitar Jesus é apenas levantar a mão na hora que o pregador pergunta quem quer viver para Cristo. Porém, eu digo que não é bem assim. Confessar diante da igreja, dos amigos e da família é apenas o pontapé inicial, pois há todo um processo que envolve essa decisão. Muitos se perguntam se tem que mudar o estilo de vida após entregar a vida para Cristo. E eu vou responder essa pergunta com uma pequena história. Certo dia, um filho saiu de casa e desobedeceu todas as ordens de seu pai. E ele fez coisas que o pai dele reprova e abomina. Mas após um tempo, o filho se arrependeu dos seus atos e foi pedir perdão ao pai. O pai, por sua bondade e graça, perdoou o filho e o aceitou de volta. A partir disso, seria certo o filho, após retornar à casa de seu pai, voltar a fazer e ter as mesmas atitudes erradas que ele cometeu no passado? Eu certamente diria que não. Essa história explica bem o porquê que as pessoas devem mudar o estilo de vida após terem reconhecido Jesus como seu Senhor. E isso é o que muitos chamam de processo da santificação. A Bíblia cita que os cristãos devem ser santos, porque o Senhor é santo. E lembrando a história que eu acabei de citar, obviamente, o filho perdoado não deveria permanecer desobedecendo às ordens do seu pai. Certamente, com o reconhecimento de que foi perdoado, o filho deve mudar de vida, vivendo agora da maneira que agrada o pai. E uma pergunta importante acerca disso é o que exatamente o filho deve mudar em sua vida após receber o perdão. Para saber disso, o filho deve conhecer o seu pai e conhecer o suficiente a entender as atitudes que o agradam e o que ele reprova. E é aqui que entra outro ponto muito importante que explica o que é aceitar Jesus. A pessoa já confessou publicamente que quer viver para Deus. Ela já reconheceu que estava errada e tem que viver da maneira que agrada ao Senhor. E agora, para entender o que tem que mudar em sua vida, a pessoa deve buscar conhecer mais a Deus, o seu caráter, os seus princípios, os seus mandamentos e quem de fato Ele é. E para entender quem Deus é e conhecê-lo mais profundamente, faz necessário conhecer sua palavra. E todos sabemos que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, dentro do processo da conversão, é indispensável a leitura da palavra, pois é a partir dela que a grande maioria das dúvidas são esclarecidas. E o último ponto que gostaria de abordar é que no ato da conversão a Cristo, a pessoa convertida se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se outrora essa pessoa se movia pelas suas vontades, agora ela irá se mover mediante a vontade de Deus,
sendo guiada pelo seu Santo Espírito. E é Ele que irá sustentar, consolar, transformar, moldar a pessoa convertida, para que assim, aqui na Terra, essa pessoa viva uma vida de santidade e entrega a Deus. Até aqui você viu um mini resumo do que realmente significa aceitar Jesus. E se você me permite mudar um pouco essa frase, eu diria que o mais correto a se dizer seria aceitar o fato dele ter nos aceitado, pois Deus nos amou primeiro, e sem a sua ajuda, o Cristo nunca poderia ser chamado de Filho de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confie no Senhor, entregue os seus caminhos a Deus, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.